Correção do FGTS de 99 a 2013/2024. Após o julgamento do STF, ficaram muitas dúvidas dos trabalhadores. Afinal, o que o STF decidiu na prática? A mídia está dizendo que, sim, o STF deu uma vitória aos trabalhadores, mas eu quero aqui te trazer uma reflexão, um outro lado. Por quê? Eu, sendo advogado, eu defendo o direito, primeiro, do que eu acredito. Eu só entro em causas que eu acredite. Senão, eu já declino e indico um colega advogado, não vou pegar a causa. E eu acredito, e é até por isso que eu fiz esse canal, é no direito dos trabalhadores e dos aposentados. E, pessoal, não é só para levantar uma bandeira, para defender assim, de qualquer forma, indefinidamente. Não, defender com critérios, defender com argumentos. E o que o STF decidiu? Vamos lá, vamos começar com isso e depois a gente já parte para os apontamentos, que talvez você não tenha pensado. Você viu, teve uma divisão grande de votos, né? Foram levantadas 3 teses diferentes no STF, e a tese vitoriosa foi: o índice será de TR mais 3% mais distribuição de lucros, assim como é hoje, não podendo ser inferior ao índice oficial da inflação IPCA. O que isso quer dizer na prática? Bom, vai continuar com a distribuição de lucros, tudo mais. Por quê? Porque eles perceberam que nos 2 últimos anos, essa distribuição de lucros, né, que vem desde 2019 com o governo Bolsonaro, não estou falando de política, só estou falando de fatos aqui, essa distribuição de lucros, ela ajudou a diminuir o prejuízo do trabalhador, que tem o seu dinheiro retido nessa conta do FGTS, e em 2022, por exemplo, chegou a ultrapassar um pouquinho o índice da poupança, chegou a alcançar o índice do IPCA. Então, pelo menos em 2022 e 2023, não teria havido esse prejuízo. E aí eles acharam uma boa fórmula para eles, né? Eles falaram, então continua do jeito que está, TR mais 3% mais distribuição oficial de lucros. Então, isso por si só foi um avanço. Por quê? Porque essa distribuição de lucros, ela foi trazida em 2019 e ela não está necessariamente atrelado a uma questão constitucional. O governo autorizou porque ele entendeu que era um direito do trabalhador. Falou, não, esse dinheiro não pode ficar preso. Não é a Caixa Econômica que tem que auferir todo esse lucro. É um dinheiro do trabalhador. E poderia ser revogado, né? Então você garantir que vai haver essa distribuição de lucros, já considero ser um avanço. E o principal, sim, garantiu que, mesmo que haja essa correção pela TR, mais 3%, mais distribuição de lucros, se isso não alcançar pelo menos o IPCA, então vai ter que repor essas perdas para o trabalhador, vai ter que garantir esse índice do IPCA, assim como foi requerido na petição da AGU, Advocacia Geral da União, assim como foi requerido pelas 4 centrais sindicais que fizeram esse acordo. E até aí, pessoal, isso por si só, se você me perguntar isso é bom ou ruim, eu vou te dizer que isso é bom, ok. Só que se você me perguntar, mas e a decisão na íntegra do STF como um todo? Aí que eu quero trazer esse apontamento que eu não vi ninguém tratando, pessoal. Eu vi alguns advogados já trazendo esse lado, né? Será que essa decisão do STF realmente foi uma vitória dos trabalhadores? Pessoal, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Na última manifestação da AGU, 2 dias antes, nós tivemos a reiteração desse pedido, né, para manter o IPCA. O IPCA é um índice assim, é o índice oficial da inflação. Ele, entre aspas, ele até pode ser manipulado, tá, pessoal? Então, IPCA, teve ano que o IPCA foi de 3%.
Aí eu te pergunto, você acha que a nossa inflação foi de 3% ao ano, né? Vê o preço da carne, vê o preço da gasolina. Então, assim, é um índice que, tudo bem, pode não ser os melhores, mas eu ainda acho um índice ok. Não é esse o problema. Acho que o IPCA é ok, não é a adoção do IPCA o problema. O problema foi que na última manifestação da AGU, Advocacia Geral da União, que representa o governo e a Caixa, ela fez um parágrafo final falando justamente do que mais interessa aos trabalhadores, do pagamento dos retroativos, meus amigos. E aí, quando você vê toda a audiência pública, né, você vê os debates. É bom que seja em frente às câmeras, justamente para a gente apontar esses critérios que foram utilizados. O FGTS, ele é um patrimônio do trabalhador. Esse foi o primeiro discurso do Barroso lá na primeira sessão, pessoal. E aí, beleza. Fez um discurso, um baita de um discurso falando do FGTS e o Barroso. Eu falei, nossa senhora, isso aqui é uma aula de direito. E os 3 primeiros ministros que votando a favor do trabalhador, falei, nossa, eles tinham adotado a poupança, mas, né? Aí já na outra sessão, não a de ontem, mas na outra sessão, aí o Barroso já faz uma ressalva no voto, ele já muda o voto dele. Olha, na verdade, são efeitos prospectivos, ó, de 2025 em diante. Fala, sabe aquele barulho de derrapada, assim? Que isso? Derrapou? Que isso? Começou tão bem, começou defendendo o direito dos trabalhadores, o patrimônio do trabalhador, para depois falar que vai valer só daqui para frente? Faça-me o favor. Aí, continuou, né, os debates, as tratativas entre essas 4 centrais sindicais, que de fato são as maiores do país. E aí, trouxe essa solução do IPCA, que é bom, mas dos retroativos, na outra manifestação, não havia sido mencionado. E nessa última manifestação, do dia 10, 2 dias antes, foi mencionado, pessoal. Então, eu achei isso bom. Falei, não adianta nada as centrais sindicais falarem que estão representando os trabalhadores se elas não vão tratar do cascalho, meu filho. O que o trabalhador quer nessa correção do FGTS é repor as perdas de 99 até hoje. Tudo bem, 2022 e 2023 bateu ali a inflação, então não tá. Então que seja de 99 a 2021, ou ainda antes da distribuição do lucro, de 99 a 2019, você está entendendo? Mas teve perda. Isso, nenhum ministro negou que tivemos perdas no patrimônio do trabalhador. Isso ninguém negou. Só que o discurso mudou, porque na sessão de ontem, aí os ministros começaram, né? Não, mas olha quantos pobres tiveram acesso à sua primeira casa com os programas habitacionais. Show de bola, meu amigo. Que bom, graças a Deus, que bom que existe. Realmente, ninguém, em nenhum momento, atacou esses programas, pessoal. Eu acho que eles foram para um lado, sabe, quando você fala uma verdade, mas o fato disso ser verdade, isso não é um argumento para o que está sendo discutido. Então, por exemplo, você fala assim, vamos supor, seu marido ou sua esposa reclama que você, né, não arrumou os filhos para a escola hoje. Mas daí você fala, mas ontem eu lavei a louça. Tá, pode até ser verdade, mas não é um argumento para o que está sendo tratado. Você está entendendo? É só um exemplo, é só para você entender que tudo bem você falar que sim, graças aos programas habitacionais, muitos pobres tiveram acesso à sua casa. E isso é bom, isso não é mentira, isso é verdade, isso é bom, isso tem que ser mantido. Show de bola. Mas em que momento? Pode ler. Eu já li aqui para vocês em outro vídeo que eu estava no escritório, eu li as petições.
em que momento que foi discutido que esses programas eram ruins ou que eles deveriam acabar, pessoal. Entendeu? Eles desvirtuaram a discussão. E isso eu não vi ninguém tratando. Por isso que eu estou apontando aqui para vocês. Você que me segue, você quer essa análise. Você quer análise jurídica sem juridiquês, né? Com português simples. E eu vou além. Eu vou além. Os ministros, quando eles foram tratar da questão constitucional, né? Aí o ministro falou, olha, a gente está dividido entre o artigo 6º e o artigo 7º da Constituição, né? Os direitos sociais e os direitos do trabalho. E aí os ministros quiseram argumentar que você distribuir, você repor essas perdas para os trabalhadores, isso iria prejudicar os programas de financiamento, o que não ficou comprovado que é verdade, mas vamos lá. E falaram que a gente tem que ver o artigo 6º, tem que ver o artigo 6º. Mas aí, o próprio Flávio Dino, que, né, fez ali um voto, depois voltou, depois o Barroso voltou atrás também. O próprio Flávio Dino, ele falou, não, mas o FGTS está no artigo 7º. Por que é tão diferente, né? A Constituição é uma só. Mas o artigo 6º, que é como se fosse assim, um direito mais, né, social, um direito mais da sociedade, de todos os brasileiros. E o artigo 7º trazendo mais os direitos dos trabalhadores. E o FGTS, ele está na Constituição no artigo 7º, pessoal. Ele é um direito do trabalhador. Então, ninguém está negando que esses programas habitacionais sejam bons. A briga era, e é ainda, porque não acabou, a briga é para que a Caixa Econômica não fique com esse lucro, que é um dinheiro do trabalhador. Ela pega o seu dinheiro, deixa retido, você só pode sacar quando você morre, se aposenta, é doença grave, financia imóvel pela Caixa. E a Caixa aufere lucro com isso. E aí, você quer falar que está repondo o dinheiro do trabalhador com esse índice que perde para a inflação? Então, essa foi a briga. Eu acho, e os ministros não são bobos, né, pessoal? Eles têm conhecimento do direito. E os ministros foram para esse lado justamente sabendo que era um julgamento televisionado, sabendo que fazendo esse discurso de defender programas habitacionais, eles tentariam limpar a barra para a sociedade não ficar contra o STF, como sempre fica. E quem pegar talvez um corte da minha fala vai me interpretar mal, vai falar, nossa, mas então ele é contra o Minha Casa Minha Vida? Nossa, esse advogado aí, ele nunca precisou de um financiamento habitacional. Pessoal, eu acho maravilhoso. Os meus clientes, né, a grande parte, realmente já fez uso desses programas. Eu acho maravilhoso. O que eu estou trazendo é que a discussão nunca foi sobre os programas habitacionais. Nunca foi sobre isso. A discussão sempre foi sobre o patrimônio do trabalhador ser dilapidado por causa da TR. É isso, meus amigos. E os ministros desvirtuaram a discussão. Mas aí, mesmo eu né, acompanhando, eu estive presente em todos os julgamentos do FGTS. Menos nesse, que eu tive que acompanhar a minha irmã em um tratamento de saúde. Então, mas estive acompanhando. Tivemos representante do nosso escritório no STF. E acompanhando eu falei, nossa, mas para onde que está indo esse julgamento? Que ele começou tão bem lá atrás, em outras sessões. E aí no final, o voto vencedor, ele trouxe o IPCA. Eu falei, então beleza. Só que aí, com o famigerado efeito ex nunc, né? O que não retroage. É uma expressão em latim. E nós aprendemos isso na faculdade. Ex tunc, retroage. Os efeitos vão para trás. Ex nunc, não retroage. E isso é uma modulação de efeitos que
pode, o ministro Barroso ainda citou modulação de efeitos, ele queria modular para 2025 em diante, mas você trazer esses efeitos ex nunc, querendo ou não, você está fazendo uma modulação de efeitos. E por que isso é importante? Porque você precisa de 2/3 dos ministros do STF. É por isso, eu não vi ninguém falando disso. E não que eu seja o melhor que todo mundo, só eu tô vendo essas coisas. Não, não é isso. Mas é que, poxa, primeiro, né, somos advogados aí há 12 anos. E eu sou pós-graduado, sou especialista em direito constitucional. E a gente analisa que uma das hipóteses para modulação de efeitos é na ADI, é quando há uma declaração de inconstitucionalidade. Então os ministros eles acabaram fazendo essa modulação sem o quórum, porque a votação ficou toda dividida. E o principal, cadê os atrasados, pessoal? Cadê a definição sobre os atrasados? Porque você jogar para frente, isso não é decidir. E eu temia que isso acontecesse. Eu falei em vídeos, né? Eu falei, olha, o STF, ele falar que tudo bem, não vai ser a TR, que vai ser pelo menos o IPCA, tá, isso é uma meia decisão. E os atrasados, STF, deixou em aberto. Quando eu relembro, 2 dias atrás da petição da AGU, a própria Advocacia Geral da União concordou em fazer uma distribuição extraordinária, ou seja, fora do ordinário, fora do comum, uma distribuição especial para repor os atrasados. E as centrais sindicais concordaram. Ou seja, aos 45 do segundo tempo, as centrais sindicais e a própria AGU concordaram em fazer uma distribuição extraordinária dos recursos do FGTS para pagar esses atrasados. Você está entendendo que os ministros eles discutiram muito, né? Não, mas o acordado ele pode até valer mais que o legislado, ou seja, as duas partes do processo entraram em acordo pelo IPCA. Beleza, foi isso que os ministros fizeram. TR mais 3%, mais distribuição de lucros como é hoje, só que não pode ser inferior ao IPCA. Então, basicamente, eles garantiram o IPCA. Ok. E o acordado, estava no acordo também, pagar os atrasados com uma distribuição extraordinária, ou seja, pagar os atrasados de uma vez. Nem que, talvez, não pagasse, sei lá, 100%. Vamos supor, você tem 30 mil reais de atrasados do FGTS, segundo o IPCA. Nem que talvez não chegasse aos 30 mil, mas chegasse, vamos supor, aos 25 mil. Você está entendendo? O que eu já não acho justo, mas dentro ali do possível, ainda, poxa, é um acordo. Ambas as partes têm que abrir mão de um pouquinho. Só que os ministros deixaram essa parte da manifestação em aberto. O que, ao meu ver, gera embargos de declaração. Por quê? Embargos de declaração, pessoal. 4 hipóteses. Vamos lá, turma. Como que é? Embargo de declaração. Suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. E, ao meu ver, houve uma clara omissão de um ponto do acordo. Eles não se manifestaram sobre os atrasados. E vai deixar em aberto, aí é uma meia decisão. Aí não adianta falar que julgou, porque não julgou, porque vai ficar em aberto. Então, assim, vou fazer vídeos do escritório, vocês estão vendo, tô na estrada, né? Pô, eu dirijo muito mesmo, pessoal. Dirijo muito mesmo, sabe? Muitos quilômetros por ano, um dia eu falo aí certinho. Mas é por isso que eu tenho muito apreço também pelos motoristas, viu? Vou soltar um vídeo sobre a aposentadoria dos motoristas. Então, já se inscreva aqui no canal e no escritório vou trazer a hora que publicar o acórdão, que é o mais importante, a hora que publicar essa decisão por escrito é que a gente vê. Porque assim como na revisão da vida toda, quem está acompanhando, teve uma ligeira mudança do que foi decidido e do que foi publicado. Então,
Assim que for publicada essa decisão por escrito, vou trazer de forma oficial também, trazendo para vocês mais apontamentos. Eu quero que Deus te abençoe grandemente, eu quero que você obtenha os seus direitos da forma correta. Por isso que eu criei esse canal, para trazer informações para vocês. Eu via o tanto de injustiça que estava sendo feito, justamente por desconhecimento das pessoas. E essa correção da FGTS gerou mais de 1,7 milhão de processos. E essas pessoas, no mínimo, merecem receber, ou eu defendo ainda deixar um prazo, né, como o STF já decidiu em outras questões, até de aposentadoria, deu um prazo lá de 12 meses ainda. Mas eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Esses foram os primeiros apontamentos para você ver o que foi decidido. Vai manter o índice que está hoje com distribuição de lucros, virou obrigatório a partir de agora. E o valor tem que ser no mínimo IPCA, então é basicamente IPCA. E os atrasados é que fica essa discussão que eu estou defendendo aqui. Que, na verdade, deve haver os embargos de declaração para os ministros declararem como que vai ficar realmente essa distribuição. Então, quero te ver aqui nos próximos vídeos. Se inscreva nesse canal. Se ficar dúvidas também, eu acho que ficou várias dúvidas, né? Porque ninguém entendeu nada dessa decisão. Ficou a tarde inteira lá para discutir isso aí. Ah, que é isso? Cadê os atrasados, STF? Já se inscreva aqui no canal. Grande abraço e até a próxima.